Vasco investindo pesado. Isso mesmo. Vasco no mercado hoje chamou a atenção que o Admar Lopes, a gente toma conhecimento que está mapeando nome aí de meia, surge com força, jogador de ponta, prateleira alta e também de zagueiro. A gente vai falar aqui sobre a situação do jogador Rafinha e também a situação do atleta Luizão, zagueiro, ambos que estão aí sem clube. Vasco que pode fazer contratações até o dia 3 de outubro. Vamos falar aqui sobre situações de renovação de contrato, porque tem situação importante para a gente falar para vocês. Além da situação envolvendo o nosso lateral Puma e o Paulinho, tem outra situação de renovação de contrato que a gente vai falar aí para vocês. E, claro, a gente vai falar muito sobre a situação do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Jogaço de bola. O Flamengo vai com misto quente. Acabou de sair a informação que o Arrascaeta deve começar no banco de reservas. O Fernando Diniz não quer entregar o jogo, faz mistérios aí com relação ao ataque vascaíno. A gente vai explicar tudo para vocês a partir deste vídeo. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você a gentileza para se inscrever e vir a fazer parte da nossa família, porque hoje foi um dia muito agitado, com muitas notícias aí de bastidores que pegou a gente de surpresa. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. Pois é, meu amigo vascaíno, o Vasco da Gama é definido, embora o Fernando Diniz esteja fazendo aí mistério lá no ataque. A única dúvida seria ou o Vegete, né, ou o colombiano Carlos Andrés Gomes. Pela torcida do Vasco, né, o Vegete está fora. Houve uma enquete feita pelo GE, onde com cerca de 60% torcedor do Vasco, né, quer o Carlos Andrés Gomes começando. O Diniz, durante toda a semana, fez isso. E a situação é a seguinte: a zaga do Vasco posta, sem mistério, até porque o Lucas Freitas está suspenso, perfeito. A gente não vai contar com a presença do jogador, então a gente terá o Vitor Cuesta e o Robert Renan jogando. Com isso, a gente vai ter confirmadíssimo o Hugo Moura jogando no meio com o Cauã Barros, tá? Passo a informação aqui para você, o Tietê e também o bravo Thiago Mendes não terão condições de jogo e hoje o Diniz puxou finalmente o Helder, tá? O Helder sendo relacionado para essa partida. Mas aí vocês já sabem o time de cor e soteado. Bom, agora a gente fala aí sobre essa situação aí de mercado da bola, o Vasco da Gama aí, com situações de renovações de contrato e contratação. Vamos lá. Investimento será feito. Porque o Vasco entende que vencendo a Copa do Brasil é uma grana extra que pode e vai segurar o ano que vem. Mas o Vasco da Gama já negocia duas renovações de contrato. Eu me refiro aqui à situação do Puma e também do Paulinho, tá? E daí tem outras situações que eu quero passar para vocês. O contrato novo do Ryan está na forma.
O Vasco vai renovar com o Ryan por mais uma temporada para aumentar a multa rescisória do Ryan, que está estabelecida hoje em 4 milhões de euros. O contrato do Ryan iria até dezembro de 2027. Isso mesmo, o Vasco renovando por mais um ano o contrato aí do Bravo Ryan, que vai chover propostas aí. É um jogador que pode ser convocado a qualquer momento pelo Ancelotti. Perfeito? Bom, e a gente fala também a situação do jogador Léo Araújo. O Vasco renovou o contrato com o menino aí da base. Laureano, mas renovação de jogador da base é normal? Por que você está dando ênfase? O Vasco renovou o menino de 18 anos aí, e o Vasco estabeleceu uma multa rescisória de 375 milhões pelo Léo Araújo. Olha só, 375 milhões. A multa rescisória desse atleta é muito maior do que, por exemplo, a do Ryan, de tanta fé que o Vasco coloca nesse profissional. Bom, sorte para o garoto aí, hein? Sorte para o garoto. Quando eu falo aquela situação da recuperação judicial, moleque com a multa rescisória de 375 milhões. Está todo mundo olhando para esse menino, que inclusive já pode ser vendido aí sem passar pelo profissional. Bom, a gente fala aqui agora sobre reforço, porque o Vasco vai reforçar o elenco para sair dessa zona da confusão no Campeonato Brasileiro e também, tá, na Copa do Brasil. E a situação é a seguinte: hoje, pela parte da manhã, a gente passou para vocês que o Vasco abriu negociações. Isso é oficial. O Vasco abriu negociações com o atleta que estava no West Ham, zagueiro que atua pelo lado direito, o Luizão. O Vasco tem interesse e o Vasco está fazendo tudo que é possível e impossível para trazer o Luizão para reforçar. Por quê? O Fernando Diniz só tem um zagueiro que atue pela direita, que é o Cuesta. O outro, caso o Cuesta não possa jogar, é o improvisado Hugo Moura, tá? E a negociação aí com o atleta Rafinha, que estava aí em stand-by, voltou a ganhar ênfase hoje, tá? O Vasco está chegando a um denominador comum com relação a este atleta, tá? O jogador quer retornar ao futebol, sabe que para retornar aqui no Brasil vai precisar reduzir o salário. Ele pediu algo em torno do que o Paê ganhava, tá? O próprio Grêmio recebeu essa notificação, o Grêmio que também negociava com ele. O Grêmio recuou porque achou que o valor era muito alto devido ao tempo que ele está parado, mas o Vasco negocia um contrato aí de produtividade e com metas aí contratuais para o Rafinha Alcântara, tá? Então, notícias que estão pegando a gente aí, pô, sabe? Que deixa a gente boca aberta. E eu falei, ano que vem o Vasco vai ter um investimento muito pesado aí, não só da Nike, né? Mas o Vasco prepara a venda aí do Ryan. O Vasco, de repente, sendo campeão aí da Copa do Brasil, o Vasco vai ter condição aí de simplesmente fazer uma Libertadores
tranquila com o investimento que vai ser feito, tá? Inclusive, é o plano B aí da diretoria, caso não dê certo a situação aí da recuperação judicial. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.